Elo, antes da gente. É uma pena, eu daria fazer um episódio de umas 5 horas, né? Mais ou menos. Dá, Adoro, esse adoro esse assunto é bom. Adoro esse assunto. Antes da gente, a Gabi, começar aí o procedimento de aterrissagem, eu gostaria que, se você puder, dar um exemplo prático, uma mensagem, ou em forma de mensagem, generalista, no sentido geral, que atende várias pessoas, atende o todo, Uhum. baseado nos 5 pilares. O que você pode falar sobre os 5 pilares? Uma mensagenzinha sobre os 5 pilares, De cada um. de cada um, e aí depois a Gabi começa o procedimento de aterrissagem. Vamos lá, alimentação. Busque uma alimentação 80% natural, então os alimentos que vêm da natureza para o seu prato. Hoje a gente tem aqui os guias, né, para a população americana e para a população brasileira. Você baixa de graça aqui no Ministério da Saúde e aí na OMS. Guias nutricionais para a população, aí tem específico para brasileira e aí também tem. Então, é uma alimentação com pelo menos 3 frutas ao dia, vegetais no almoço e no jantar, consumir proteínas mais magras, peixe, frango, carnes magras, evitar fritura, evitar no dia a dia, né? Deixar os doces, açúcares e frituras, essas junk foods, para pontualmente, né? Então, escolher um dia, 2 na semana, para a gente comer uma pizza, para comer um hambúrguer, mas no dia a dia ter uma alimentação mais limpa. Exercício físico, ele é um aliadíssimo da alimentação saudável, então pelo menos 4 vezes na semana, aí, 30 minutos a 60 minutos, é melhor você ter uma frequência maior do que fazer um dia 3, 4 horas, né? Então quanto mais frequente, não tem todo esse tempo, faz 20 minutos, não tenta ser perfeito, faz o que você consegue, mas mais vezes na semana, às vezes é 20 minutos que você deixa o celular, né, de lado e vai dar uma caminhada, vai 10, volta 10, né? Então, para quem está começando. Hidratação é muito importante, nosso cérebro é 80% água, então se a gente quer foco, concentração, hidratação. Uma média mais ou menos 350 ml por quilo de peso. Então, o que você vai fazer? Pegar o seu peso atual e calcular por 0,035. Quem está muito acima do peso vai dar um valor enorme, então pode dar uma ajustada aí. Sobre o sono é um evento que a gente precisa reparar e recuperar. Brasileiro é um dos países que mais dorme mal, seguido dos Estados Unidos, então estamos aqui, né, a gente está ali querendo muita tela, muito celular, muita televisão, então também mesma coisa da alimentação, gosta de assistir filme até mais tarde, seleciona 2 dias na semana, mas não todos os dias, diminua as telas, vá dormir mais cedo, porque isso transforma a sua vida, né? Durma mais tempo, então a média para adultos saudáveis, 7, 8 horas por dia, o sono é a coisa mais importante. Se for perguntar assim, Eluz, é melhor eu comer ou dormir? Vai dormir. Dormir é muito importante, porque isso vai contar no seu dia seguinte, toda a sua alimentação vai ficar baseada nesse sono. Você está cansado, você não vai treinar, você está cansado, você come mais, você desregula hormônios, né? Então, não estou dizendo que pode comer mal e dormir bem, não é isso que eu estou falando, mas entre assim, Luz, eu estou muito cansado, mas eu ainda não jantei, vai dormir. Né? Então, o sono ele é muito importante. E aí, a saúde emocional. A saúde emocional é a gente buscar técnicas e ferramentas para diminuir o impacto do estresse e ansiedade no nosso dia a dia. E hoje a gente tem diversas coisas, o conhecimento é uma delas, né? Mas terapia, falar com alguém, respiração, yoga, ler um livro, buscar momentos de lazer e prazer. Às vezes a gente está só aqui no trabalho e não vai botar o pé numa praia, não vai botar o pé na grama, não vai sair para brincar com o filho. Então a gente tem que ter momentos de lazer e prazer para que o nosso emocional, tenha esse prazer, né? E a gente não vá buscar na alimentação ou se detonando e detonando os outros pontos da nossa base. Será que eu falei todos? Uau, Falei muito. uau. Falou 5. Falou. Falei. Falou, muito bem.
Excelente, rápido e perfeito. Não, Obrigado. e eu fico pensando assim, para o dia a dia, né? A gente poder aproveitar essas dicas no dia a dia, porque é o dia a dia que pega, né, Lu? A gente fazer, usar dessa informação. Você pegou num ponto fraco meu, que é o sono. Era o Agora meu também. que eu tô começando a dormir à noite, né, Nicola acordava de madrugada ainda, então essa parte foi mais difícil para mim. E é exatamente, eu me vi nas suas dicas, assim, você falando assim: "Ah, não dormiu, no outro dia você tá mais cansada, você não treina, você não se exercita", e é exatamente isso. Eu acho que essa questão da minha enxaqueca, que eu comentei contigo antes, né, que eu tenho tido muita Pode enxaqueca, ser. é a questão do sono. Eu ainda não regulei, né, o sono. E também não existe aquela coisa de recuperar o sono, existe? Não. Não recupera, né? Não recupera. Num dia de 24 horas, que a gente tem um ciclo circadiano, 24 horas, a gente tem 8 horas para o sono. E se você perde aquelas 8 horas, você não consegue recuperar. Mesmo que você durma 16 horas no dia seguinte, você não recupera aquelas 24 horas que ela necessitava de um período de reparação e recuperação. Gabi, baixa higiene do sono. São 7 passos bem simples. A higiene do sono é uma apostila, eu tenho, posso te passar também, se você quiser né, divulgar. São 7 passos simples que você vai começar aos pouquinhos, em que você pode, o que você consegue arrumar mais rápido, talvez, ou aquele que está te atrapalhando mais, e foca nele, em vez de focar em todos juntos e querer essa perfeição. Então, acho que é o que eu vejo, assim, nesses meus 20 anos de nutrição, que as pessoas querem fazer tudo certinho, e isso não existe. Se você fizer, você me chama, que eu quero ter muitas aulas com você para aprender como ser perfeito, porque a gente não é, tá? Não tem como mesmo. Elô, a gente falou muito de como cuidar de si, e a gente, né, usou nossos exemplos aqui, falamos da nossa vida pessoal, do nosso filho, e a gente gosta muito de trazer essa reflexão para o finalzinho do bate-papo, que é uma forma de vocês, como especialista, voltar a lembrar desse momento, mas também das pessoas que estão ouvindo, de sempre estar refletindo, porque a gente fala de conhecimento, mas a gente sabe que a base de tudo é a base quando a gente é criança, né? Quando a gente está aprendendo, quando a nossa mente ainda é uma folhinha em branco, né? E que a gente está depositando, e tudo que a gente deposita ali fica marcado naquela folha. E nesse finalzinho, assim, eu gostaria de trazer essa reflexão para você, de relembrar o teu momento na tua infância, se você tivesse, né, tivesse a oportunidade de estar sentada com a Eluze quando criança, na primeira infância, ali até os 7 anos, então você pode imaginar que idade tem a Eluze, e o que você daria de sugestão para a vida dela, ou qual a mensagem que você gostaria de falar para aquela menina, com a experiência que você tem hoje, com o que você já viveu? Olha, eu vou falar coisas que eu aprendi hoje. A gente sempre fala, se eu soubesse isso antes, teria sido diferente, né? Mas a gente só sabe porque a gente passou por tudo isso. Eu falaria muito para cuidar com o que coloca aqui, né? Com os pensamentos negativos, autodestrutivos, porque isso destrói uma autoestima e te barra muito. E também lembrar que a tua energia, né, é o que traz para você as coisas que estão à sua volta. Então, as pessoas que chegam perto de você, elas estão niveladas com a tua energia, com teus pensamentos, né? Então, melhorar os pensamentos negativos, tirar, bloquear, né? Eles vêm, mas deixar ir embora e trazer os bons pensamentos e olhar para dentro. Né, a gente só aprende isso também depois de mais velho, às vezes, quando a gente sofre mais, né? Então, olhar para si, para dentro, em como eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo, e o resto todo vem. Não esperar do outro que ele seja melhor com você, porque se num relacionamento as coisas não estão indo bem, você tem que olhar para dentro e a mudança tem que vir de você. Mesma coisa quando o André me falou, né? O que fazer, né? Às vezes a família não está em sintonia, comece por você. Não queira, às vezes, André, quando a gente aprende, a gente quer catequizar, né? Mas começa por você, porque você vai ser o exemplo, e você vai espalhar, você vai melhorar, a sua vida vai melhorar, os seus hábitos vão melhorar, você vai estar se sentindo melhor, e a Gabi vai falar assim, eu quero isso aqui também para mim. Você vai ser o exemplo. Então, a gente tem que olhar para nós e cuidar do nosso, botar a máscara de oxigênio na gente, para depois ir para o outro, né? Às vezes a gente cuida mais do outro do que da gente.